Salésio D'Agostin, prazer em tê-lo novamente nesse espaço, que é consagrado aqui já no programa. Parabéns aí, eu sempre te digo isso, né, que o retorno é muito grande e tenho certeza que tu também tem esse retorno, né? Aqui, por exemplo, a Ana Paula Casagrande, lá de Belo Horizonte, um grande abraço aí a Ana Paula Casagrande, e ela faz uma seguinte questão para o professor Salésio D'Agostin. Há escritórios que se titulam como contábeis, mas que somente efetuam registros fiscais para apurar tributos. Li que é errado denominar de contábil um escritório que somente efetua estes registros. Qual é a sua opinião sobre o assunto? E ela pergunta um questionamento bem interessante. Um escritório que só realiza registros fiscais pode ser chamado de escritório contábil, professor Salésio? Pois é. E agora? E agora? E agora? Nós perguntamos para o senhor. E agora? Ana, a tua pergunta ela é interessante e nos remete a fazer uma outra reflexão, ok? Veja só, eu sou contador, crio um escritório de contabilidade e o meu escritório de contabilidade, ele cuida de imposto de renda a pessoas físicas, ele cuida das pessoas jurídicas que estão no Simples Nacional, né? Então eu apuro os tributos correspondentes do Simples Nacional e cuido do INPS dos empregados domésticos. E me registro como sendo um escritório de contabilidade. Veja o que? As três atividades não são atividades contábeis. Aí eu pergunto, o Conselho de Contabilidade pode aceitar um escritório que não desenvolve atividades contábeis ser intitulado de contábil? Então é uma reflexão que eu faço, inclusive eu transmito essa pergunta ao Conselho Federal de Contabilidade. Vocês deixam um escritório ser intitulado de contábil mesmo não desenvolvendo atividade contábil? Mas a pergunta veio para mim. Não é isso? Veio para mim, eu transferi para o Conselho Federal e eu gostaria que o Conselho Federal, inclusive, se manifestasse a respeito disso. Mas, quando se fala em contabilidade, né, nós transmitimos, podemos substituir o termo contabilidade por patrimônio. Quando se diz assim, eu estudo contabilidade, o que é que eu faço? O que é que eu estou fazendo? Eu estou estudando o patrimônio. A situação contábil de uma empresa é o patrimônio da empresa. Ou seja, eu estudo contabilidade, eu estudo o patrimônio. Eu faço contabilidade, eu crio o patrimônio, eu gero patrimônio, eu produzo patrimônio. Então, quando se substitui contábil por patrimônio, não faz nenhuma diferença, porque ambos termos eles se confundem, é exatamente isso. A legislação, quando estabelece o fazer contabilidade, que é criar o corpo da pessoa jurídica, porque você sabe que o contador, ele não só cria o corpo da pessoa jurídica, mas ele estuda o corpo da pessoa jurídica, ele estuda o patrimônio, ele cria o patrimônio e ele examina esse patrimônio, não é isso? Ele cria o patrimônio transformando os atos de gestão em informações patrimoniais ou em informações contábeis. Ele analisa o patrimônio, estuda o patrimônio para que o gestor, né, procure dar o melhor para aquele patrimônio, para que não se coloque em risco o patrimônio, para que ele oriente o gestor em fazer a coisa certa. E ele examina o patrimônio para ver se aquele patrimônio está sendo bem constituído, está obedecendo às normas, enfim. Se faz aquelas auditorias todas e também responde, né, a terceiros alguns questionamentos que envolvem o patrimônio. Ou seja, todo o trabalho que envolve o patrimônio é campo de trabalho do contador. Mas na criação do corpo da pessoa jurídica, na criação do patrimônio, a lei diz o seguinte, né, que são trabalhos de contabilidade, todo aqueles necessários no conjunto da organização contábil. Então, como contabilidade contábil é patrimônio, então nós podemos dizer que todo o trabalho patrimonial ou todo aquele necessário no conjunto da organização patrimonial e o levantamento do respectivo balanço e demonstrações, não é isso? É trabalho contábil. Então, tudo que envolve patrimônio é trabalho contábil.
E quando se pensa em trabalho contábil, se está dizendo o seguinte, eu faço o registro contábil, eu faço o registro fiscal. Este registro, ele é contábil? Se esse registro for para constituir o patrimônio da pessoa jurídica, sim, porque é todo aquele necessário no conjunto para organizar o patrimônio. Se eu faço algo e aquele algo é transmitido, é útil ao patrimônio, é contábil. Agora, se eu faço algo e aquele algo é isolado, ele não tem relação com o patrimônio, não é contábil. Porque o contábil é patrimônio. Tudo que se gera para criar o patrimônio, eu tenho que transformar aquela ação numa informação patrimonial para a tomada de decisão. Não sei se você entendeu. Um departamento pessoal é contábil? Sim, quando aquele ato, né, me transfere para o patrimônio para que eu possa fazer a devida informação. Quando eu disse que hoje, pela complexidade, pelas exigências que as autoridades tributárias instituíram, somente não é contábil as pessoas jurídicas que apuram seus tributos pelo Simples Nacional, porque todas as demais pessoas jurídicas, obrigatoriamente, ela tem que criar o seu patrimônio. Por quê? Porque a Receita Federal instituiu a escrituração contábil fiscal, que, na verdade, não deveria ser escrituração contábil fiscal, deveria ser escrituração fiscal contábil, porque contábil é patrimônio, é escrituração fiscal gerada no patrimônio, ok? Então, por que isso? Porque no momento que eu tenho que transmitir esta informação, eu preciso da escrituração contábil digital para que eu possa fazer a devida informação e com isso validar tudo. Eu não consigo fazer essa transmissão se eu não tiver contabilidade. E todas as pessoas jurídicas precisam da escrituração contábil fiscal. Se não fizer escrituração contábil fiscal, não consegue validar as suas obrigações com a Receita Federal, e se não tem a contabilidade ou se não tem o sistema de geração patrimonial, ela não consegue fazer isso, tá bem? Então, aquela pessoa jurídica, aquele escritório contábil que só desenvolve atividade que não foi contábil, que não é patrimonial, não poderia ser chamada de contábil. E o Conselho Federal deveria proibir, porque o fato de eu ser contador, isso não me dá o direito de eu desenvolver algo que não seja contábil, né? E mesmo assim eu digo que é contábil para enganar a sociedade, enganar aquelas pessoas que precisam efetivamente de um trabalho de um contador, de um trabalho contábil efetivo. Muito bem, olha, até gostei bem objetivo e tal, muito bem claro. Professor, obrigado pela tua presença aqui mais uma vez, né? Sucesso cada vez mais, sobretudo no Brasil inteiro, né? Eu tenho visto que vem perguntas de Pernambuco, lá do Norte, do Nordeste, Bahia, Rio, enfim, parabéns pelo espaço. Essa é a vantagem da nossa rede social, né? Com certeza, é verdade, da rede social e do nosso canal aqui, nesse espaço conversando sobre contabilidade.